Bom, faltando um pouquinho, né, da nossa matéria, nós vamos terminar hoje essa parte de estrutura das palavras. Lembra que na parte passada a gente parou no radical. E nós dissemos que radical é o morfema mais importante quando você está estudando a estrutura das palavras. Primeiro, então, eu encontro o radical e a partir dele eu consigo encontrar os outros morfemas. Na aula passada também nós falamos o que é morfema. É um pedacinho da palavra que consegue transmitir um tipo qualquer de informação. O radical, por exemplo, é um tipo de estrutura de palavra, é um pequeno morfema que traz o sentido básico da palavra. É através do radical que eu consigo detectar de qual família é aquela palavra, a qual família ela pertence. Por isso que a gente chama de raiz ou radical. Depois do radical, nós vamos ter aqui a chamada vogal temática. É uma sequência, vai anotando aí nas suas anotações. Então, depois de estudar o radical, a gente estuda um morfema chamado vogal temática. Vogal temática, ela aparece tanto em verbo quanto em nome. E aqui já vamos também, o conceito de nome, né? Nome pra gente, em linguagem, em língua portuguesa, em gramática, o que é um nome? É um substantivo ou um adjetivo. Então, adjetivo e substantivo são chamados de nomes. E aí, em contraposição a eles, nós temos os verbos. É por isso que eu tenho desinência verbal, desinência nominal. Eu tenho concordância verbal, concordância nominal. As coisas relativas ao nome, nós chamamos normalmente, nominal. Então você viu a palavrinha nominal dentro da gramática da língua portuguesa? Nominal está se referindo a adjetivo e a substantivo, basicamente. E do outro lado nós temos os verbos. Então tem um funcionamento para os nomes e um funcionamento para os verbos. Então a vogal temática é uma pequena estrutura morfêmica, né, uma estrutura mórfica, que aparece tanto em verbo quanto em nome. Nos verbos, ela diz pra gente a qual conjugação aquele verbo pertence. Se ele é da primeira, se ele é da segunda ou da terceira conjugação. É através desta pequena estrutura chamada vogal temática que nós vamos saber isso. No exemplo ali, eu coloquei para você, olha, eu tenho o radical do verbo começar, depois do radical eu tenho esse azinho, é ele que marca a conjugação. Eu tenho o verbo perder, depois do radical eu tenho o ezinho. Eu tenho o verbo partir e depois do radical eu tenho o izinho. Ou seja, vem depois do radical e marca a conjugação do verbo. Cláudio, mas o verbo pôr? O verbo pôr, meus amigos, é porque ele perdeu a vogal temática. Ele era o verbo poner, ponere, e ao longo da variação linguística ele perdeu a sua vogal temática. A palavra foi variando, e de ponere ficou poner, de poner ficou poer, e de poer acabou se transformando na palavra pôr. Então o verbo pôr e seus derivados não têm vogal temática, mas para efeito de gramática elas vão pertencer, claro, à segunda conjugação também. Nos substantivos e adjetivos, ou seja, nos nomes, elas aparecem para não deixar o radical vazio. O radical não terminar ali, fica até difícil às vezes de pronunciar. Pensa na palavra folha, terminando, olha, sem o azinho dela. Pensa na palavra medo, terminando sem o O. Pensa na palavra leite, terminando apenas no T. Não é comum, então o radical ficaria vazio. Para não deixar ali esse radical vazio, para melhorar a pronúncia, aparecem essas três vogais aí, chamadas de vogais temáticas. Então pode ser vogal temática verbal ou nominal. Nos nomes o A é O, nos verbos o A é I. E nos verbos marca conjugação, nos nomes apenas preenche uma posição vazia e melhora um pouco ali
a pronúncia daquela palavra, porque seria muito estranho a palavra medo terminada sem vogal. Próximo. Nós temos também os afixos, que são morfemas muito importantes, que, né, pode ser o radical, aliás, pode ser o radical não, ele pode ser o prefixo e pode ser o sufixo, e os dois agregam um sentido novo ao radical. Não um sentido longe do que já tinha, mas o radical traz ali o sentido básico. Por exemplo, a palavra que eu coloquei como ali, ó, é gostoso. Gostoso. A palavra gosto, ela traz um sentido básico. Tem o radical, tem o ozinho, que é a vogal temática, mas se eu coloco o sufixo oso, que significa cheio de, ele agrega o que tinha antes, cheio de gosto. Então o oso sempre vai ser um sufixo que vai trazer o sentido de cheio de. Todo prefixo e todo sufixo, ele agrega um novo significado ao radical. O prefixo sempre antes e o sufixo, claro, depois. Só não confunda sufixo com vogal temática. Vogal temática não é sufixo, tá? Vogal temática não é sufixo. O sufixo ele agrega um novo sentido. Quando eu coloco aquele ozinho em medo, eu não agrego nenhum novo sentido. Então aquilo é só uma vogal temática. Agora, quando eu coloco o oso, a palavra gosto se torna cheio de gosto. Então, ela agora tem um novo sentido. Na continuação, nós temos o tema. O tema é muito tranquilo. O que é o tema? Eu tenho o radical, ali na palavra casa. Eu tenho, por exemplo, cas. Eu tenho o azinho. Eu tenho o azinho que é a vogal temática. Então, quando eu junto o cas com o a, eu tenho casa. A própria palavra casa é o tema. Então o tema é a soma do radical com a vogal temática. Qual o tema de lutar? Luta. Qual o tema de perder? Perde. Radical com vogal temática forma o tema. Simples, simples. Forma o tema. Na sequência nós temos as desinências. As desinências são morfemas que quando a gente coloca ela ali depois do radical, a desinência colocada, né, depois do radical, seja no verbo ou seja nos nomes, ela vai trazer informações muito importantes. Por exemplo, as nominais, elas informam o gênero, masculino ou feminino, elas informam o número, singular, plural. Olha que informação legal que as desinências trazem. Já nos verbos, as desinências verbais, elas trazem informação sobre o tempo, o modo, o número e a pessoa daquele verbo. Que número? Singular, plural. Nós temos primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Nós temos primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. As desinências é que trazem essa informação para nós. E nos nomes também, quando eu tenho um S colocado, ó, garoto, e eu tenho um S, garotos, mais de um. Então a ideia de mais de um é através do S. O S é a desinência nominal de número padrão. Temos pequenas diferenças, às vezes o M, né, funciona, mas o normal é o S. O S é a desinência padrão. Nos verbos, eu tenho cante, que é o radical, eu tenho a, que é a vogal temática, eu tenho vá, que já é uma desinência verbal, e eu tenho mos, que é outra desinência verbal. O vá passa para mim a ideia do modo do verbo. Eu sei se o modo é indicativo, eu sei se é subjuntivo ou eu sei se é imperativo. E o mos passa a ideia para mim de número e pessoa. O vá também me passa a ideia de tempo. Então no vá eu tenho a ideia de modo. Eu sei que ali o modo, eu sei muito, dá para saber qual modo que é. Não é? Olha, eu cantava. Começa sempre do eu, que você vai conseguir. Então o pretérito imperfeito. Eu cantava. E é o vá que passa essa ideia.
Passa a ideia também de tempo. Olha, eu cantava, pretérito imperfeito. E passa ideia para mim do modo. Está no modo indicativo. Indicativo do pretérito imperfeito. Quando eu digo cantávamos, o nós passa ideia para mim de número. Nós cantávamos. Cláudio, mas o vá não passa? O vá não consegue, né? Ele não é tão específico, porque eu cantava, tu cantavas e ele também cantava. Então não dá para saber se é eu ou se é ele. Agora, quando eu coloco cantavas, aquele essinho depois do vá, o S passa a ideia de tu. Quando eu coloco nós, passa a ideia de nós, quer dizer, primeira pessoa do plural. Então, ó, dá para marcar a pessoa e o número, é a primeira. Nós cantávamos, primeira. E é o nós que passa essa ideia. Então isso é muito importante. E na sequência, nós temos vogais e consoantes de ligação. Não são necessariamente morfemas, há uma divergência entre professores se a vogal e a consoante de ligação, se elas são também. Eu não anotei, peço até perdão, não anotei ali vogal e consoante de ligação. Anota no seu, vogal e consoante de ligação, que é o que nós estamos tratando ali. São elementos, né, que ficam no interior da palavra e facilita a pronúncia. Porque eu falei para vocês que o morfema ele passa uma informação. Aqui não tem informação sendo passada. Mas tudo bem, coloca na listinha de morfema, não tem problema. Gramaticalmente vai dar certo. Mas se fosse discutir isso mesmo, seria complicado eu provar que elas são morfemas. Ou então eu tenho que mudar a definição de morfema, porque a informação não passa ali. Não tem informação. Mas elas melhoram, facilitam a pronúncia. Pensa se eu fosse pronunciar a palavra gás com o sufixo metro, gasmetro. Agora quando eu falo gasômetro, olha, melhorou muito a pronúncia. Aquele sufixo eira, o eira aparece em um monte de palavras. O eira aparece em um monte de palavras tem o eira. Então eu tenho chá e tenho eira. Então eu teria chaeira. Olha, mas quando eu coloco o L e ali eu coloco chaleira, o L é a consoante que está ligando. Então ela prepara para colocarmos um sufixo. Ela vem geralmente entre o radical e o sufixo. É o mesmo caso do al. O sufixo al, cana, canal. Banal. E eu tenho café al? Não, eu tenho café zal. Esse Z, ele vem para melhorar, facilitar a nossa pronúncia. Elas são muito úteis. Só que elas não trazem informação. Aquela ideia que nós falamos, que o morfema ele agrega uma informação, ali não teve informação agregada. Então nem sempre o morfema vai, né, agregar essa informação. A não ser, como eu disse, que a gente não considere como morfema, a gente chama ali de elemento mórfico e tal, mas não chamemos de morfema. Então vogal e consoante de ligação. Anotações todas aí, todos os morfemas que nós vamos trabalhar estão aí. Dúvidas vocês mandem para mim, certo? Dúvidas vocês mandem para mim, que serão muito, muito bem-vindas. Até a próxima aula.